eu vejo muito essa tentação nos movimentos de unidade da gente encarar o trabalho cristão como um lugar onde a igreja consegue construir essa relação de unidade. Eu acho que isso tem seus riscos, porque isso, cara, se Cristo não tiver razão suficiente no Evangelho, em Jesus, para a gente ser um, por que o trabalho cristão vai ter esse poder? O trabalho é a tarefa, né? A gente tem uma tarefa. Essa tarefa, é claro, ela junta muita gente. Eu dou sempre esse exemplo. Cara, é impressionante. Eu vou lá para Moçambique, mano, eu lido com diversas expressões, assim, do assembleano, e a gente apaga todas essas particularidades por causa de quê? Porque ali tem cara, ali o evangelho está sendo pregado, esses irmãos estão lá sendo fiéis ao evangelho, a gente apoia as plantações e tudo, claro, e a gente leva alguma coisa também, porque acaba chegando lá, eles pedem pra gente falar, então eu falo, não, a gente tem que ser centrado no evangelho e tal. Eu tenho uma história linda, né, que eu fui no interior de Moçambique uma vez, e cara, isso foi muito louco, foi 2013, eu fui para uma conferência de pastores, assim, quase na fronteira com o Zimbábue, num vilarejo rural chamado Mapalaianga. Ninguém sabe que lugar é esse no planeta. Cara, outro contexto completamente diferente. Cara, é um outro mundo. Nosso, né? E uma conferência com 15 pastores numa igreja feita de matope. Sabe o que é matope? Matope é argila, pau a pique. Cara, e a igreja, as paredes feitas de pau a pique, a telha de palha, o púlpito, eles pegaram da terra que tá no chão, fizeram um púlpito, tipo, foram moldando um púlpito de argila, né, de matope, e eram 15 pastores. Uma mega conferência de 15 pastores. E aí eu nessa mega conferência, né, cara, foi muito louco. E aí o missionário que me convidou, brasileiro, que morava lá na época, falou assim, cara, fala sobre os 5 solas pra eles. Eles não sabem nem o que é reforma aqui. Aí você tá brincando, são pastores, não sabem. Você tem certeza? Tem, pode falar. Numa linguagem adaptada, mas pode falar. Aí eu vou lá. E lá é assim, fala português, no interior tem que ter intérprete, né, porque os dialetos. Aí traduzir pro dialeto e tal. Cara, eu fui falar dos solos cristos. Quando fui falar de solos cristos, eu entrei no tema da conferência aqui hoje, que é a união com Cristo, né? E eu falei dessa unidade com Jesus e como ela é fundamental e tal. E aí, na hora que eu estava descrevendo, o pastor que estava presente, um dos pastores, ele teve uma espécie de êxtase espiritual, assim, não tem outra forma de descrever. E aí eu tive que parar a palestra, porque ele estava tendo uma experiência com Deus ali. Eu esperei o irmão ter isso, ele ficava, glória a Deus, agora eu entendi, Senhor, e as lágrimas assim escorrendo, uma coisa muito forte. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu comecei a dimensionar a fome, a sede daquelas pessoas por iluminação do evangelho em níveis mais profundos, né? Mesmo sendo pastores. E aquilo mexeu muito comigo, mas também me chamou muito minha atenção porque eu vou falar aqui hoje. Cara, se existe uma doutrina que perpassa toda a tradição cristã, desde a tradição antiga, passando pela tradição romana, protestantismo em todas as suas tradições, reformadas, arminianas, carismáticas, se chama a doutrina da união com Cristo, assim. E eu costumo dizer que se tem uma doutrina que ela tem um potencial, assim, de unidade, é esse ensino. Porque a união com Cristo amarra uma série de temas nele. A ordem da salvação amarrada em Cristo, a missão está lá em Cristo, escatologia, união com Cristo tem relação. Cara, é impressionante. E é muito rica essa tradição de discussão sobre isso. Claro, com ênfases, cada tradição vai puxar para um lado, dar uma ênfase específica, né? Então, se a gente for nas nuances, você vai ver uma diversidade. Mas o núcleo dessa doutrina é muito caro. Por exemplo, pouca gente sabe disso, mas João Calvino ficou muito conhecido por causa da predestinação. Eu acho uma covardia, porque o tema o tema mais caro, o teólogo da Reforma que mais tratou do tema do Espírito Santo foi João Calvino, cara. Eu falo isso para amigos pentecostais. Eu falo assim, suspende o rolê com a predestinação, que eu sei que vocês têm problema com isso, alguns, né? Então, leia a pneumatologia, a doutrina do Espírito de João Calvino. É absurda, cara. Ele não dispensa a obra do Espírito Santo em nada. Inclusive, eu acho que ele até vai além de muitos irmãos pentecostais. Ele reconhece a atuação do Espírito, por exemplo, sobre ímpios. Ele fala, o Espírito Santo não habita em ímpios, mas pode operar sobre os ímpios. Porque ele fala, né, habitar é uma graça especial. Operar no campo da cultura. Ele fala, não existe bem no mundo sem o Espírito Santo. Não existe vida. As pessoas estão vivendo porque o Espírito Santo. Por que tem passarinho cantando? Espírito Santo. Cara, é uma pneumatologia integral, entendeu? Tipo assim, a estrutura da criação é mantida por obra do Espírito Santo. A diferença é que esse Espírito que mantém a vida no mundo
de uma maneira muito particular, ele é infundido, ele penetra no nosso coração e acende o nosso coração morto, né, preparando ele para a ressurreição. Então, tipo, é porque a maneira como ele atua no selado e no regenerado é diferente, mas tá aí. O Espírito Santo tá aí, né? Então, acho assim, que tá vendo? A gente tem matéria-prima suficiente para andar junto com muita gente, cara. Com muita gente, assim, sabe? Então, eu acredito muito que aquilo que nos move no anúncio do evangelho, aí não tanto o anúncio em si, mas o que nos move a anunciar o evangelho, o conteúdo do evangelho, tem um poder agregador muito grande, assim, sabe? Tem um poder de juntar gente. Claro, a gente vai chegar em nuances. Cara, a gente pode ter fóruns. Eu falo isso no meu livro lá no Igreja Sinfônica, né? Eu falo sobre a Trindade, por exemplo, que é uma plataforma maravilhosa para unidade. Se tem um negócio, mano, que a gente senta com ortodoxo oriental, russo, cópita, evangélico, católico, e a gente consegue conversar, se chama Trindade. Teologia da adoção, é super trinitária, está presente em toda a tradição cristã, sabe? Então dá pra gente fazer um mero cristianismo aí? Dá pra fazer um mero cristianismo. Eu acredito nisso, viu?